Pastores do deserto. Uma imagem que parece perdida no tempo, mas que é comum no deserto da Judeia, que nós atravessamos agora. Vamos passar pelas ruínas do palácio do rei Herodes, no penhasco de Massada. Massada, em hebraico, quer dizer fortaleza. Herodes construiu a fortaleza para se proteger de Cleópatra, a rainha do Egito. Cleópatra ameaçava estender seu reino do rio Nilo ao deserto da Judeia. Hoje, Massada é um dos principais pontos turísticos de Israel e um dos maiores símbolos do povo judeu. Todos os anos, milhares de pessoas visitam a fortaleza de bondinho. Essas ruínas no alto do penhasco de Massada são marcos de uma história de ostentação, poder, tragédia e glória na luta pela liberdade. Os palácios suntuosos, cisternas, abrigos e toda a infraestrutura criada pelo rei Herodes foram usados pelo povo judeu, que preferiu o suicídio coletivo a se entregar aos inimigos. Aqui, 960 pessoas se mataram para não serem presas pelos soldados romanos. Do alto do penhasco, vemos pela primeira vez o Mar Morto, visão privilegiada. Ele está na fronteira entre Israel e a Jordânia. O Mar Morto é o reservatório de água mais salgada do mundo. É 9 vezes mais salgado do que os oceanos e fica na fenda mais profunda da Terra, quase 400 metros abaixo do nível do mar. O excesso de sal faz com que as pessoas não afundem e fiquem boiando. Dá até para ler durante o banho de mar. A grande continua montanhosa, mas este, sem dúvida, é o que tem as formações rochosas mais impressionantes. Na fronteira de Israel com a Jordânia e o Egito, o sentido místico dessa terra sagrada desaparece. Entra em cena a tensão histórica do Oriente Médio de guerras e conflitos. Aqui, começamos a travessia do deserto do Sinai e vamos direto para Sharm el-Sheikh, no Egito. Sharm el-Sheikh é a cidade do Mar Vermelho que atrai mais mergulhadores do mundo inteiro. Ponto de partida para grandes viagens no fundo do mar. Ao amanhecer já estamos navegando. 4 horas de barco até o ponto do nosso primeiro mergulho em alto mar. O Mar Vermelho está cercado por países em guerra. Iraque, Jordânia, Israel, Arábia Saudita. Mas a maior lembrança da guerra mesmo está aqui no fundo do mar. É o navio Tistelgord. O cargueiro inglês foi atingido por um bombardeiro alemão na Segunda Guerra Mundial. Descoberto em 56, numa das primeiras expedições de Jacques Cousteau, ele só voltou a ser explorado pelos mergulhadores 5 anos atrás. Eu vou apresentar a vocês, Lola, é o maior nível de mergulho do Brasil, entre as mulheres. E ela é que vai descer conosco no Mar Vermelho para gravar as imagens dessas espécies raras que existem aqui. É uma experiência para você diferente, né? Porque você já mergulhou tanto, mas no Brasil hoje você está aqui no Mar Vermelho, né, Lu? É verdade. E a imensidão, as diferenças de cores, os corais, os peixes, a variedade, tudo muito impressionante. E esse barco supostamente é uma das pérolas, vamos dizer assim, dos barcos naufragados. É uma coisa que todo mergulhador sonha em conhecer. O Tistelgord está a 33 metros de profundidade. A primeira coisa que vemos é a proa do navio e a corrente de sustentação da âncora. Estamos chegando ao local onde o navio foi bombardeado. Tudo destruído. No convés, encontramos um vagão de trem.
Descemos bem em cima de um torpedo. O Thistelgorn era um cargueiro cheio de armas. Levava 2 torpedos, mas nenhum deles explodiu no bombardeio. Os técnicos dizem que as bombas que ainda estão no interior do navio podem um dia explodir. A tartaruga não se assusta com a nossa presença. Pela cor, ela já parece fazer parte do navio. Nos aproximamos de um imenso cardume de barracudas, menores que as do Atlântico, que chegam a medir mais de 1 metro. No meio das ferragens, um tanque de guerra virado. Ele foi atingido pelo bombardeio. Encontramos o 2º torpedo do navio quase encoberto. E bombas. Muitas bombas espalhadas pelas ferragens. Chegamos à hélice. Uma parte dela está enterrada na areia. A garopa nos espera na popa do Thistelgorn. Vamos voltar à superfície e nos preparar para o 2º mergulho. É fantástico, gente. Quantidade de peixes, de ainda bombas que não explodiram. É impressionante. O Thistelgorn é tão grande que nós vamos ter que voltar lá pelo menos mais 2 vezes. São 130 metros de comprimento. No próximo mergulho, vamos entrar nos porões do navio que afundou durante a guerra. E ali vocês já estão vendo outro barco com dezenas de mergulhadores. Virou uma festa no Mar Vermelho essa fase de mergulho. São dezenas de barcos, lanchas possantes, que saem de Sharm el-Sheikh e vêm para aqui com mergulhadores de toda parte do mundo. Agora é a minha vez. Vamos entrar nos porões escuros para mostrar a carga do navio. Ele estava carregado de jipes, tanques de guerra, munição e peças de reposição. Este local está cheio de motos. É possível até sentar em uma delas. Nesta parte do navio, nada ficou inteiro. É como se estivéssemos nos destroços de um edifício após uma explosão. Em alguns lugares, a câmera não consegue nos acompanhar. Está muito escuro e as passagens são estreitas. Entramos no banheiro do comandante, perto da cabine. O teto desabou no bombardeio. 9 pessoas morreram aí. Encontro uma nudibranquia, um molusco venenoso. Quando se sente ameaçada, ela solta uma substância tóxica. O peixe que tentar comer uma nudibranquia pode morrer envenenado. Por isso elas nunca são molestadas. Chegamos assim ao fim dessa nossa viagem ao passado. Uma história de heroísmo e tragédia perdida no fundo do mar e que hoje se mistura à beleza natural do Mar Vermelho. As águas do Mar Vermelho ainda vão nos revelar a beleza dos corais, da vegetação e dos peixes mais exóticos do mundo. Daqui a pouco, o peixe que muda de sexo, corais em forma de cérebro e Napoleão, o peixe maior do que o homem.
é um ponto estratégico no Oriente Médio, a Ponta do Sinai, aquela faixa de terra que avança pelo Mar Vermelho. Este é um dos pontos mais procurados para mergulho no mundo. Estamos em Ras Mohammed, um local onde tem uma parede de corais que começa aos 10 metros e vai até 800 metros de profundidade. É onde nós vamos descer agora. Descemos no azul do Mar Vermelho para chegar ao paredão de corais. A parte escura lá embaixo é a imensidão profunda, onde o homem não consegue chegar. Estabelecemos um limite de 50 metros para esse mergulho, até onde a iluminação natural ainda nos permite gravar imagens. Logo encontramos um cardume de peixes laranja. Cada macho vive cercado por dezenas de fêmeas, um verdadeiro harém. Eles se destacam, são maiores, têm a cor mais escura, parecem os donos do pedaço. Mas o curioso é que os machos são substituídos pelas fêmeas. Quando um deles morre, uma fêmea se transforma mudando de cor, tamanho, órgãos internos e comportamento em poucos dias. É o peixe que muda de sexo. O Mar Vermelho é o mar de todas as cores. A riqueza e a diversidade de corais e peixes de Ras Mohammed faz com que o mergulhador encontre aqui um mundo à parte. Um espetáculo a cada olhar. Este é o peixe-anjo. Em alguns lugares, ele é conhecido como peixe imperador, pela sua imponência. Parece que estamos embaixo de uma árvore. É o coral de fogo. Este outro coral faz sombra para o casal de peixes borboleta. Um foge, mas o outro fica. Uma imagem deslumbrante e perigosa. É o peixe-leão. Ele é muito venenoso. A grade de ferro do navio naufragado parece hoje um mural de flores. No final deste mergulho, somos acompanhados pelo cardume de xaréus. No próximo mergulho, vocês vão ver o incrível peixe Napoleão. Cresce e fica maior do que um homem. Só no Mar Vermelho é que nós podemos encontrá-lo. Descemos por um abismo de corais. Os paredões do Mar Vermelho só são comparados aos da Austrália. A borda do paredão é um imenso jardim formado por gorgônias gigantes. Procuramos sempre manter uma certa distância dos corais. É que eles são protegidos por lei e não se pode tocá-los. O coral parece um cérebro, e é esse mesmo o nome dele. Agora é a vez da garoupa pintada que está descansando. Na caverna, a moreia se esconde. As moreias se entocam entre os corais para se defender dos predadores. Aqui, os corais têm vida. Este se mexe o tempo todo, dançando no ritmo das águas. E finalmente o encontramos desfilando majestoso no fundo do mar. É o peixe Napoleão.
Ele tem a cabeça com a forma do chapéu de Napoleão Bonaparte e é maior do que o mergulhador. Inofensivo, reina absoluto nas águas do Mar Vermelho. Este paraíso submerso, onde a beleza não tem limites. O homem, a grandeza e os mistérios do mar. Daqui a pouco, a incrível história do árabe que ficou amigo de um golfinho. Beduínos da era moderna. As tendas de haréns deram lugar a casas construídas no deserto. Parecem favelas de concreto. São os acampamentos de beduínos no deserto do Sinai, no Egito. Aquela imagem poética dos clássicos do cinema com tendas, oásis, haréns, aqui não existe mais. Em cada comunidade, pelo menos 30% das pessoas têm alguma deficiência física devido ao alto índice de casamentos entre parentes. Os beduínos que não migraram para as cidades passam dificuldades no deserto. No Mar Vermelho, eles vivem da pesca. Nós estamos indo para Nueba, uma aldeia que ficou famosa pela história de um beduíno chamado Abdala e um golfinho que se tornou seu amigo. Essa placa de papelão indica que estamos chegando. Esses são os irmãos de Abdala. Mal o carro se aproximou, eles já vêm juntos, porque virou um comércio. As apresentações de Abdala, o fato dele ter intimidade com o golfinho. Logo aparece o próprio Abdala. Vamos então ao encontro dos outros. São três, só nesse grupinho aqui tem 3 surdos. Eles não escutam direito. E o Abdala, ele está explicando que só por um ouvido. Eles falam mais por gestos. Eles estão mostrando o golfinho. Mas antes de chegar ao golfinho, uma negociação das Arábias. Quanto vai custar a imagem do show? 100 for you, 200 Abdala. Eles estão visivelmente explorando o Abdala, que fica ali sentadinho na dele, só esperando que o irmão e esse aqui, que não é nem parente, façam a negociação. Eles agora, depois que fecharam por 300 guinéas, 200 para o Abdala, que não é realmente para o Abdala, é para eles dividirem, mas 100 para ele, eles estão pedindo agora 60 para o golfinho. Não. 100, 200 only. Ok? Termina a discussão. Pagamos o equivalente a R$200 adiantado. E, finalmente, vamos ver Abdala e o seu golfinho. A paixão entre o bicho e o seu amigo homem já dura 2 anos. Um dia, uma família de golfinhos passou por aqui. Quando foi embora, a fêmea que tinha conhecido Abdala ficou. Tempos depois, passou outro bando e ela foi atrás. Mas não demorou muito para voltar. Ela voltou grávida e já teve o filhote aqui mesmo na praia de Nueba. Eles formam uma surpreendente família. A mãe golfinho, o filhote e o beduíno. Abdala é surdo e mudo, mas ele se comunica perfeitamente com os golfinhos. E já aprendeu até a mergulhar, imitando os movimentos dos seus amigos. Ele é capaz de ficar 2 minutos embaixo d'água, fazendo evoluções com a respiração presa. Quando está na superfície, Abdala apita, grita, parece querer falar com os golfinhos. A ligação do golfinho com Abdala é tão forte
que um dia ele pegou um barco e foi embora pelo mar. Contam que ele estava irritado com a exploração dos irmãos, que o tempo todo mandou ele pular na água fria para mostrar os golfinhos aos turistas. Abdala desapareceu por 2 semanas. O golfinho foi atrás e só voltou quando conseguiu trazer o beduíno de volta para casa. É estranha e misteriosa a relação dos golfinhos com o homem. Abdala é o exemplo do quanto essa ligação pode ser afetiva. Que língua falam esses seres de espécies tão distantes quando se encontram na água? Para os pesquisadores, essa é uma pergunta que ainda vai ser respondida. Juntos, eles ainda vão surpreender a ciência.